Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Este programa, como tinha ficado prometido do anterior, já vai remeter para outro centenário. Desta vez é outra vez bicentenário. Está alterno, bicentenário, centenário, bicentenário. Quer dizer, não remete só para isso a nossa conversa, mas também agora vai acabar por explodir, passa a expressão, não digo no sentido lato, do Porto, da cidade do Porto, que avançou neste caso, com o projeto do Porto Liberal e da iniciativa da Câmara do Porto para as comemorações do Bicentenário 1820, mas nós há muito tempo que andávamos a falar disto, José Augusto, do papel da Maia no Cerco de Porto e na Guerra Civil, até numa perspectiva que, pronto, a Maia teve o privilégio de receber nas suas praias, porque nessa altura a Maia, penso que as praias de Arnosa Pamplito pertenceriam a terras da Maia. Não sei. Eram. É um caso engraçado, porque passado pouco tempo dá-se a reforma e, entretanto, Pamplide passa para Matosinhos. E nós perdemos o acesso ao mar. Exatamente. Deixou de haver pescadores maiatos. Mas há um caso interessante, é que os organizadores da questão da memória, e a ideia da memória surgiu ainda, aquela zona era Maia, mas os organizadores finais e concretizadores do monumento tiveram a hombridade de convocar toda a administração do Conselho da Maia, a Câmara, o Presidente da Câmara, vereadores, etc., para estarem na primeira fila da inauguração do monumento e usarem da palavra, o que não seria muito vulgar naquela altura em termos políticos, porque estavam em posições opostas politicamente. Sim, aliás, o monumento ainda vem um pouco depois do setembrismo. Portanto, Sim. E tem piada porque a Maia, nesse aspecto, teve um século XIX terrível, porque esteve sempre do lado errado da história. E é por isso ficará para outra ocasião, não é para hoje. Mas nas invasões francesas não esteve. Não, nas invasões francesas não. Mas digo depois, no que se seguiu em termos territoriais, exatamente porque esteve sempre do lado errado da história, foi sempre ultrapassada pelas suas circunvizinhas que estavam do lado certo, no partido certo que estava no governo. Aliás, basta nós lembrarmos deste absurdo. Vilar de Pinheiro, que tu sabes muito bem onde é que fica e conheces, e foi onde eu nasci, portanto, foi terra da Maia, foi das últimas freguesias da terra da Maia a passar para Vila do Conde. Pois. A desculpa que Vilar de Pinheiro deu para passar para Vila do Conde é que ficava mais perto de Vila do Conde do que da Maia. Nós sabemos que isto é perfeitamente incrível, não é? Até porque havia uma estrada, que é a estrada do Sete, não é? Digamos assim, que levava quase diretamente, passava ali perto do castelo, que era a sede do Conselho naquela altura. A sede do Conselho não era na Maia de hoje. Portanto, e porquê? Exato. Porque o passo não ligava rigorosamente nada. A Maia naquela altura não tinha... Aliás, vamos ver uma coisa, José Augusto. Podem ver que o Porto tem já iniciativas sobre o Bicentenário, mas a Maia já tinha feito nos seus cadernos maiados a Maia as lutas liberais. Deves ter aí alguns atrás de ti ou perto. Eu também tenho. E foi oferecido por ti. Porque o primeiro item que eu tenho aqui, e onde tu também vais ter respectiva cumplicidade, o primeiro item que eu tenho aqui é exatamente esse número 6 dos temas maiados, que é um belíssimo trabalho do Álvaro de Sá Oliveira. O Álvaro de Sá Oliveira foi um self-made historian
mas um homem que escreve um português fabuloso, fabuloso, como não é fácil encontrar-se nesta altura, e tem um trabalho muito apurado e, curiosamente, algumas das coisas que estão outra vez na crista da onda, não é? O Mindelo, o Pampolido, etc. Ele aborda esses temas aqui. E a primeira coisa que a Câmara quer começar a tratar é da reedição dos temas maiados. Perfeitamente. Que nos vai obrigar a nós os dois a lê-los e a anotá-los cuidadosamente. Porquê? Porque se quer fazer um estudo prévio, digamos assim, que seria assinado por nós os dois e que procuraria, de alguma forma, completar, corrigir, etc. Porque E trazer a visão dos dois lados da barricada também. Exato, exatamente. Há uma questão que eu ainda vi esta semana, ou semana passada, eu não vou assim... Há ocasiões em que eu passo uma semana inteira que não vou ao Facebook, mas vi aquela questão de ser Mindelo, de ser Pampelido, etc. E eu nunca vi isto escrito em lado nenhum. Tenho que procurar as coisas todas do professor António Cruz, mas lembro-me perfeitamente de uma palestra que ele fez no Arquivo Distrital do Porto. Ainda o Arquivo Distrital do Porto era na Praça da República. E que tinha ao fundo um pré-fabricado. Aquilo tinha um jardim, como aqueles palacetes tinham um pré-fabricado, e no pré-fabricado tinha uma espécie de auditório, onde ele fez exatamente essa palestra a propósito das lutas liberais, penso eu que teria sido especificamente sobre isso. E no fim, eu depois perguntei-lhe, professor, eu conheci-o através do Dr. José Vieira de Carvalho, muito antes de pensar sequer ir para a Câmara, eu era aluno da faculdade. E eu disse, professor, como é que se explica? Porque, por exemplo, as pessoas às vezes esquecem-se que o Pinho Leal, a determinada altura do texto, ele também mete ali os pés pelas mãos, mas diz, na praia de Pampelido houve um Mindelo. Na mesma frase. Agora desafio-te. E se não forem as duas? Pois, exato. Mas, e o que é que o professor António Cruz disse? Olha, eu conheci muito bem o José de não sei quê, que tinha 14 anos e que veio dos Açores, junto com o Dom Pedro, num dos barcos, numa das fragatas. Porquê? Porque ele era pescador desde os 10 anos e conhecia aquela costa como ninguém. Aliás, eles tinham uma dúzia de pescadores que eram os verdadeiros pilotos da barra. Ora bem, não é? Eram os pescadores. E o que é que o sujeito disse ao professor António Cruz? E um dia vou escrever isso, até pode ser nesta coisa. Dizia ele, até aos Leixões, os pescadores conheciam aquilo por mar de Mindelo. Portanto, de facto, desde um bocadinho antes do Mindelo, antes da reserva ornitológica, até chegar à zona dos Leixões, tudo aquilo para os pescadores era mar do Mindelo. Mar do Mindelo. E, portanto, isso também pode ser uma contribuição para explicar, porque eu concordo plenamente com a tua ideia. Se calhar, talvez tenha sido, não sei se ao contrário, mas aquilo, de facto, era muito barco para pouco espaço. Aliás, quer dizer, eu limitei-me a questionar quem? Um amigo meu que é da Marinha de Guerra. Pois. Mas a questão, então, não, tendo em conta o tempo que levou a pôr as tropas na praia, ele é de Lisboa, e tendo em conta a zona que ele conhece, o desdobramento de 52 navios não podiam ficar ali afunilados, ainda por cima, de maneira... Tinham que ficar numa linha para poder... Aliás, por uma razão tão simples, porque nunca ninguém fez estas... aliás, eu acho que este bicentenário vai permitir muitas releituras e retomar muitos estudos. Mas ele dizia isto de uma forma que é atrozmente simples. São 52 navios, dos quais 16 são navios de guerra.
E há dois fatores que, na verdade, a esquadra liberal não sabe. Primeiro, qual é a reação da guarnição do Porto? Segundo, onde é que anda a esquadra miguelista? Os navios de guerra possivelmente intercalaram com os navios de transporte para poder fazer bordadas a estibordo e bordadas a bombordo. Bombordo, claro. E tiveram que abrir a linha. Ora, isso a esticar 52 navios para não bater... porque ele também disse uma coisa que eu... Pronto, nós fomos de tropas terrestres, eu e tu, não somos da Marinha, mas ele disse, quer dizer, ao fim de algumas horas naquele mar que os navios estão encostados, como se vê nas gravuras, já estavam a bater costados com costados e a esmagar os botes. É evidente, pois. A gravura faz lembrar um bocado aquela questão da última ceia, não é? Foi juntá-los todos ali para a fotografia. Exatamente, ficar tudo na selfie. Exatamente. Portanto, qualquer gravura, aliás, para mim a melhor gravura do desembarque é aquela alemã. Tu conheces, tem um cãozinho que vem a nadar pela água forte. Sim, exato. Porque não vês a esquadra e vês uma coisa que também é mencionada, mas é na narrativa inglesa que é preciso ser lida. Que são os lanchões de desembarque. Próprios para desembarque. E depois, somando uma coisa com outra, eles tinham vindo de Belle-Isle, de França, possivelmente levaram para os Açores, onde estavam os lanchões de desembarque ainda empilhados, do tempo de Napoleão, que eram supostamente para a operação de invasão da Inglaterra por Napoleão. Isto não há coincidências. É um pouco especulativo ainda. Não, isto agora leva-me a pensar uma outra coisa, no fundo, de encontro àquilo que nós queremos com este programa, é que nós precisamos de nos juntar, mesmo com máscara. Nós já nos conhecemos, portanto a máscara não incomoda. Não. Precisamos de nos juntar porque haveria possibilidade de orçamentarmos uma publicação, porque justifica-se plenamente, e depois era uma questão de ver se Matosinhos estaria interessado ou não estaria interessado, enfim. Mas fazermos uma publicação com essa questão de uma investigação mais feita no aspecto marítimo da questão, inclusive pegando em plantas, impondo ali distâncias, porque é óbvio, quer dizer, bastava que viessem meia dúzia de ondas um bocadinho mais tais e as embarcações batiam todas umas nas outras, portanto aquilo tinha que estar... Não, teve que haver uma organização, possivelmente, quer dizer, eles vinham preparados para desembarcar em Vila do Conde, e aquilo, o esquema foi transportado para ali. E não há dúvida nenhuma que aquilo, à época do desembarque, era maia. Tudo aquilo era maia. Do sul do Rio Ave, já havia algumas freguesias que pertenciam a Vila do Conde, mas aquela, como Gerardo Pinheiro, como Veleda, etc., eram maia, eram conselho da maia, portanto... Eu acho que se justifica, eu estou ligado ao projeto Porto Liberal, mas como o Maiato dá 20 anos para cá, e tendo em conta o fator histórico, e aqui tem o fator histórico que é importante, a Maia, penso, e isto é a minha opinião, como isto é um programa também de opiniões de todos os que cá estão, mais uma vez estamos sem o Paulo Rezende por questões de ordem familiar, claro. Disse há bocado, aproveito para dizer agora. Paulo, um grande abraço aqui da nossa parte. Mas, e que corra tudo bem. E que tudo corra pelo melhor. Mas é um facto, é que a Maia costuma-se... Nós os maiatos, eu sou maiato por adoção, costumamos dizer, mas o aeroporto está na Maia. O desembarque do Exército Libertador foi na Maia. Apesar do regimento de milícias da Maia não ter... Penso que uma parte... Penso que será dividido. Isso tem que ser estudado, por exemplo, se há tropas maiatas que entram no Porto para ficar do lado do Exército Libertador, se há tropas maiatas que ficam nos contingentes do Exército de Dom Miguel, e tem que se ver os dois lados, porque eram ambos corajosos, porque havia bravos de ambos os lados, e a questão ideológica tem que ser desmontada, porque senão vamos voltar a ter novos sorianos. Olha, e porque eram portugueses e maiatos de ambos os lados. Tu lembras-te que nós quando falávamos, eu lembro de ter comentado contigo que há uns anos, dizer ao militar que estivesse na história militar, alguns, portanto não vou aqui dizer nomes que são bastantes e para não incorrer no risco de desagradar, o que é estudar a guerra civil? Nem pensar, porque isso é fraturante. É assim, então, quer dizer, pobres dos Estados Unidos, à parte agora estas últimas questões que não são para aqui a colação, quer dizer, uma boa parte da sua construção histórica,
faz-se à volta da Guerra Civil Americana, do antes e do depois. E do depois, E exatamente. do depois. A nossa Guerra Civil é uma guerra que somos, se calhar, nós que lhe reduzimos a importância, porque a narrativa estrangeira é bastante profícua. Inglesa, Claro, francesa, claro. italiana. Aliás, os ingleses têm um nome para a nossa Guerra Civil, que não é Guerra Civil, é da War of Two Brothers, a Guerra dos Dois Irmãos. Até lhe dão aquela entonação romântica. E é preciso ver, assim, são as terras da Maia que têm aqui não vou dizer o privilégio, que é para manter a imparcialidade, mas são as terras da Maia que são receptoras do exército de Dom Pedro. Exatamente. E é por terras da Maia, por exemplo, agora tropeço num mapa que ninguém conhecia, que está dentro de um livro do Lloyd Hodges, porque eu tenho a ideia que a maior parte das pessoas tem a ideia que o exército avança numa coluna só, através de Moreira e Pedras Rubras, e ele faz-me um mapa que estava metido daqueles que estão digitalizados no Google Books, graças a Deus que se faz isso, e percebe-se que o Exército Libertador dividiu-se em duas colunas, por Moreira e por Pedras Rubras. E depois voltou-se a juntar ao Carvalhido. Quer dizer, é uma oportunidade para a Maia estudar o desembarque, Exatamente. para mangas, o avanço das tropas no terreno, até a história das fanecas. Claro, claro. E já agora devo dizer, só por curiosidade, que vai ser, se é que já não foi com esta coisa do Covid, houve muitas coisas que continuaram. Posto a concurso, a requalificação do que nós chamamos Largo da Feira, não é? Sim. Vulgo Praça do Exército Libertador e do Monumento ao Dom Pedro IV. Portanto, isso é uma obra que é para se executar, enfim, o mais rapidamente possível. E, portanto, vem um bocado de encontro a esta questão. E eu estou a imaginar, com aquele largo requalificado, com o monumento, discute-se só se ele deve ficar ali ou se deve ficar onde estava, porque ele estava no meio do largo, não é? Sim. E, portanto, eu estou a imaginar depois o lançamento de um livro, porque este Temas Maianos, a Terra da Maia e as Lutas Liberais, isto pode ter uma primeira parte substancial, não é? Que sejam, de facto, todos estes estudos, todas estas investigações, e depois a reedição do próprio... O próprio trabalho em si, exatamente. É uma edição revista e comentada. Ele fala aqui, mais do que uma vez, que... Com efeito, Caçadores 5 postou-se em Pedras Rubras, ao passo que o Batalhão da Marinha colocou-se em Parafita. Depois, Caçadores 2 e 3, sob comando do Tenente-Coronel Schwalbach, não sei o que é. Portanto, ele já tem aqui alguma noção de que são dois e de que um entra mais cedo e o outro entra ao meio-dia. Portanto, cabe as colunas a progredir. Ele tem muita e boa investigação. Ele não sendo um historiador no sentido académico, é um sujeito muito escrupuloso e é isso uma coisa que eu gosto nele, para além do português. Portanto, nós de facto estávamos a pensar, eu se tudo correr bem, adquiro a minha carta de alforria no próximo ano. Já podia ter adquirido, mas acho que estas coisas, pronto, merecem algum acompanhamento. E, portanto, a nossa ideia, além desta reedição, será ou em junho ou em setembro. Isto também depende um bocado de ti e da comunidade académica. Saber se o junho ou o setembro de 2021, qual é que será melhor. Porque convinha que fosse uma coisa em que as pessoas pudessem efetivamente participar, não é? E obviamente que há meia dúzia de nomes de que eu me lembro, um dos quais é o teu, para fazer parte da comissão organizadora. Depois gostávamos de fazer uma pequena exposição itinerante que, com a experiência daquilo que nós fizemos, por exemplo, lembras-te daquelas legendas que tínhamos na zona da trincheira? Sim. Painéis daqueles são simplicíssimos, aquilo faz-se com pouco dinheiro, com dignidade, e fazer uma exposição itinerante. 3 ou 4 versões que pudessem circular
pelas escolas. Depois, a questão de será ou não viável, porque estas coisas, como tu sabes, e também já esteve aí, até já foi objeto de uma tese de doutoramento, que é a questão das recriações, não é? Exato. Valerá a pena poder-se-á fazer ou não uma recriação, mesmo que não seja uma recriação com aquele pendor científico, mas fazer qualquer coisa até que mobilize público para isto. Não é? Se me permites, há algo que pode ser uma recriação não necessariamente histórica, mas pode ser até altamente benéfica para a saúde, até ainda por cima com o confinamento vamos todos ter que perder alguma massa, que é recriar, em termos de pedestrianismo, o trajeto desde a praia de Pamplido, praia de Mindelo, por terras dentro do possível, como Claro. pedestre, chegar ao Carvalho da pé. Eu sei que a malha urbana alterou substancialmente algumas partes do trajeto, mas não tanto quanto isso. Quando muito, o alinhamento de ruas desvia ligeiramente o desenvolvimento das tropas. Há cartografia para isso. Uma recriação histórica será mais a nível do município. Eu posso já dizer, ofereço-me, porque eu já estou a recriar uma farda do oficial de académicos, que aliás já deves ter visto no Facebook. Pois, portanto, eu sei. Há um oficial liberal, ou pode ser que haja mais, Não, e uma das coisas que eu tenho aqui dentro de um retângulo é exatamente milícias da Maia, aquela questão que já falamos mais do que uma vez, e da possibilidade de finalmente nós podermos recriar, não é? O Regimento de Polícias da Maia, que era o maior do Partido das Armas do Porto, ou pelo menos estava sempre com o efetivo completo. Estamos a falar, o último, há um censo em que eu vi 1573 homens. Qualquer regimento de milícias no resto do país não tinha o efetivo completo. Claro. E, portanto, era uma das coisas que nós... Porque há muita coisa que nós, historiadores, entre aspas, sem pretensões, sabemos, não é? Mas que eu acho que o povo deve saber, esta questão das milícias da Maia, da atuação ou não atuação das milícias da Maia, da quantidade de referências a quartéis generais, só a ideia que dá aqui o Álvaro de Céu Oliveira, que também viu bem isso, de Vila Nova da Telha, uma série, só aí cartografar esses locais todos, portanto, as pessoas saberem que ali houve qualquer coisa, não é? É muito rico. É um tema que eu acho que está muito esquecido, sobretudo na Maia. E tu sabes muito bem qual é a minha posição, e no fundo é coincidente com a tua, não sendo tu maiato, sendo de maiato adotivo, não é? Uma das coisas que nós precisamos, de facto, é de estender um bocadinho a nossa identidade. Porque a gente chega à escola e tem esta consciência. O pessoal sabe algumas coisitas do lidador e depois é só episódios. Do resto, Maia, para a maior parte das pessoas, são prédios. As pessoas passam aqui, ou na 13, ou na 14, ou nas autoestradas, e são prédios. E esquecem-se, de facto, da riqueza. E nós vimos isso num período complicadíssimo, como foi a da Primeira Guerra, nós vimos isso perfeitamente. Vimos isso para o período complicadíssimo que foi das invasões francesas. Portanto, este momento, este outro centenário, bicentenário, acho que vem mesmo a calhar para nós darmos aqui um bocado um empurrão, que foi uma das coisas que mais quis o nosso Presidente, foi contribuir um bocado para a consolidação de uma identidade maiata, mas não é uma identidade bacoca, não é? É, de facto, uma identidade documental. Se aqui houve muitos quartéis generais miguelistas, houve, é história. Ponto final, tinham que estar em algum lado. E por acaso ganhou o Dom Pedro, e se tivesse ganho o Dom Miguel. José Augusto, eu acabei de ver no Facebook e nas notícias uma coisa que me arrepiou. Que acho que alguns lá nos Estados Unidos, nos Estados do Sul, querem retirar uma estátua do general Robert E. Lee, que foi o comandante em chefe das tropas confederadas. Como símbolo do exército confederado, que era o exército dos Estados esclavagistas. A ironia do destino, ou a ironia da história, não é do destino, é que ele não tinha escravos.
Aliás, o Lincoln, a primeira pessoa em que o Lincoln pensou para comandar o Exército da União foi nele. Ele foi chamado à Casa Branca para tomar o comando do Exército da União. Ele declinou respeitosamente porque era fiel ao Estado da Virgínia. Exatamente. Claro, é evidente, isso tudo, no fundo, tem a ver com um desconhecimento geral destas coisas todas. Ainda agora, no meio desta atrapalhada que foi a morte do negro e as manifestações, etc., deitaram abaixo o sujeito porque tinha sido negreiro, no fundo. E eu pensei logo, então tem que deitar abaixo a maior parte das estátuas dos viscondes todos por esse país fora, porque a maior parte deles ganhou dinheiro. Olha o Conde Ferreira. A ser negreiro. Não é? O Conde Ferreira, por exemplo. Fez fortuna com... Agora, a questão é esta. Aliás, o Mário Nuno, penso que viste, eventualmente, fez um post muito interessante em que dizia, é história. Ponto. Não queiram mudar. É assim. A história tem o bom e tem o mau. Eu, por exemplo, não tem nada a ver com isto, tem a ver com a segunda, mas eu vou-te dizer, eu sou um bocadinho crítico dos julgamentos do Nuremberg. Porque houve muitos crimes de guerra do outro lado. Não é? E, no entanto, é assim, quer dizer, se por acaso nós hoje estivéssemos todos a falar alemão ou espanhol, como aquela música do Michel Sardou, Le Ricard. Exatamente. Quer dizer, se calhar o tipo que insistiu para bombardear Dresden e para fazer os bombardeamentos todos, etc., tinha sido condenado à morte nessa altura por crimes de guerra. Quer dizer, as pessoas têm que ter um bocadinho a ideia de que isto é muito... Olha, era uma história também que o professor António Cruz contava. Dizia, aquilo era Praia dos Ladrões. Praia dos Ladrões. Mas eles todos ficaram conhecidos pelos 7.500 bravos do Mindelo. Que depois, agora dá 8.300, não sei como. Mas agora, repara, o que teria acontecido se eles tivessem perdido, desembarcar na Praia dos Ladrões e perderem, com certeza lhes davam logo o nome da praia. Exato. Quer dizer, é que continua-se a olhar para a guerra, o cerco do Porto e a Guerra Civil. Também há que pensar que a Guerra Civil continuou mais um ano depois do cerco. Mas no cerco do Porto, a galhardia ia de parte a parte. Pronto, eu sei que a argumentação ideológica e política muitas vezes diz, mas o exército de Dom Pedro era de mercenários e os patriotas estavam lá de Dom Miguel. Cada um era patriota à sua maneira e acreditava nas suas... Há uma passagem, não querendo... Sabes que este tema me entusiasma e depois é um problema. Claro. Uma passagem numa narrativa inglesa, que eu não me lembro se é do Bollert, que é uma das melhores que eu já li, William Bollert, ou se é do Lloyd Hodges, ou se é do Knight. Que há um ataque às linhas, há um ataque, não é o 29 de setembro, é um outro combate, um bocadinho mais tarde, uma carga do exército miguelista, de infantaria miguelista, às linhas liberais. Por ali, por altura, está o erro do Cativo, do Fojo ou do Bonfim. E ficou uma série de mortos, mesmo junto à estacaria. Portanto, isto é mesmo contado por um inglês que lá está. E então, os oficiais ingleses pedem tréguas para dar enterro condigno aos oficiais que vinham a comandar a força, porque morreram à frente dos seus homens, não morreram lá atrás, da força miguelista. Para dar enterro condigno e com honra, acho que eram 3, que morreram de espada na mão junto às linhas. Portanto, claro. Se formos a ver bem isto é o período do romantismo. Se calhar há uma historiografia que... A historiografia posterior é muito panegírica dos liberais, mas a narrativa inglesa é muito mais objetiva, apesar de ter aquele vocabulário do romântico. Eles é curioso que o Lloyd Hodges, penso que é o Lloyd Hodges, só diz assim, isto é só para ver o sentido autónomo. Nós só vencemos a Guerra Civil porque os nossos oficiais eram um bocadinho menos incompetentes que os dos miguelistas. Pois. E ele mete tudo dentro do mesmo saco. Ou seja, e muitos deles, depois é curioso porque uma boa parte dos ingleses depois vai para a Espanha, para as guerras carlistas, porque não lhes pagaram cá. Depois, não lhes pagaram, não é?
E vão reencontrar portugueses que estão no lado, que já não deviam estar, no lado carlista, no lado... Isto é tudo extremamente fluido. E depois, quer dizer, quando vem a patuleia, o antigo inimigo vai se juntar, os miguelistas vão se juntar aos da carta, aos constitucionalistas da esquerda, porque testavam a carta porque tinha sido feita pelo Dom Pedro. Portanto, aliás, e tudo isso também aqui a Maia apanha. A Maia apanha a perda, a saída para o mar, é prejudicada fortemente. Se vamos a ver bem, ou seja, se formos entrar na reconstrução e no voltar a estudar o que é a Maia desse período, nós até fomos prejudicados na reestruturação administrativa de 1836, porque perdemos a saída para o mar. Claro, claro. Tu lembras-te de brincar, vamos fazer outra vez milícias da Maia para tomar Lavra? No meio dos nossos almoços aí num restaurante que é a nossa messe, eu brincava um bocado com isso, espero que nem não entrem em pânico na Vila do Conde, estava a brincar. Mas é uma série de oportunidades que se estendem e o nosso município penso que estamos todos em sintonia. Sim, sim, é evidente. E por isso eu te digo que, pronto, contamos contigo muito para esta questão do colóquio. Temos massa crítica. E também estamos a pensar em fazer uma exposição bibliográfica, portanto, o pessoal da Biblioteca Municipal recolher aquilo que tem sobre o tema, algumas pessoas, alguns colecionadores que tenham uma outra coisa que também disponibilizem durante isso é muito importante. Meia dúzia de meses para estar ali, eventualmente até uma outra coisa interessante, digitalizá-la e disponibilizá-la, isso agora temos que ver depois no que a coisa dá. E também já desafiei o Zé Val Figueiredo para começar a fazer assim uma coisinha, mas uma coisa muito simples, só pouco mais do que um enunciado e meia dúzia de linhas sobre a ele e ao nosso orientador do grupo de leitura da biblioteca, sobre a literatura e a guerra civil, ou melhor, a guerra civil e a literatura, a guerra civil e o liberalismo na literatura. Também é uma coisa interessante nós percebermos, não só de obras históricas e de investigação, como de ficção, o que é que de facto se fez sobre isto. E fazer uma exposição deste tipo é uma coisa relativamente fácil, porque o que interessa basicamente é ter a capa do livro, uma outra ilustração do livro e depois uma pequena ficha de cada um deles. E depois isto também procurar levar as pessoas às bibliotecas para ler, ou às livrarias para comprar. Exatamente. Por isso, acabámos de criar aqui um bocadinho o appetizer, ou o teaser, ou o prenúncio dos planos dos nossos, da Câmara, do nosso entorno cultural, que somos uma equipa que se vai enriquecendo, vamos buscar uns, buscar outros. Olha, e até de alguma forma, só para terminar, não te tomo mais tempo, de alguma forma, porque ele também foi um tipo muito, muito curioso e também andou metido nestas bolandas. Eu estou a acabar é como quem diz, acabo com certeza durante as chamadas férias, não é? Porque tenho tido sempre, foi a questão do Foral, depois agora há 2 ou 3 coisas que estão de e-mail e depois será essa. Eu estou a fazer uma coisa que se chama Camilo e a Maia. Aliás, se reparares aqui atrás de mim, estão 2 belíssimos retratos. Por acaso já tinha estado a olhar. Já. Do nosso conterrâneo maiato e moreirense, do António Matos, que é um grande aguarelista, mas também é um grande desenhador. E que me fez estes dois retratos alternativos para virem na capa do livro. O que é que eu fiz? Andei a percorrer esta coisa toda e ver todas as referências que o Camilo fazia à Maia, e são dezenas, para não dizer centenas, muito interessantes. Muitas coisas que as pessoas nem sequer identificam com a Maia. Por exemplo, o Camilo teve um descarrilamento de comboio a que ele se refere várias vezes de uma forma muito engraçada. Foi na Maia, montes de coisas desse género.
E uma das coisas engraçadas é que isto também vai surgir, e nós sabemos perfeitamente que o Camilo também andou nestas bolandas da Guerra Civil e depois da Maria da Fonte e por aí fora, e portanto também foi, no fundo, meio guerrilheiro, digamos Sim. assim, e de alguma forma o livro vai acabar não sendo um livro sobre a questão da Guerra Civil, vai acabar por sair também no meio desta coisa. Deste contexto, portanto, Deste enquadra-se. contexto. Exatamente. Eu acho que ficam feitos aqui uma série de desafios. Porque nós desafiamos um ao outro, mas estes desafios saem para o exterior. Isto não é ouvido só na Maia, espero que seja bastante ouvido na Maia, mas que seja ouvido pelos maiatos expatriados ou por quem se interessa pela história, por quem se interessa pela história local, no sentido como deve ser entendido, de sairmos um bocado, e ainda bem, da esfera Porto em relação a este tema. O Porto, eu digo isto, não é contra mim, falo, que estou envolvido em projetos no Porto em relação a isto, mas eu também estou aqui, e isto repara numa coisa, Gondomar ainda tem a estrada de um rei derrotado. Exatamente. Nunca ninguém lhe mudou o nome, a estrada de Dom Miguel. Portanto, está tudo por aí, está tudo dito. Por isso, olha, mais uma vez, agradecer a tua... Olha, aí está outra coisa, que é consagrarmos, se calhar, alguns nomes toponímias que eventualmente por aqui andaram na nossa toponímia. Exatamente. Portanto, mais um desafio que vamos corporizando. E agora sim, damos por concluído este Hora de Ares, que agora faz 1 hora e mais uns trocos, quando se juntar 2, portanto vamos tipo PAC, faz lembrar as minis em PAC. Minis, não disse a marca, atenção. Não, pois claro, mini Okay? tamanho. Minis Tamanho. Mais uma vez agradecer o privilégio de ter no meu programa, o privilégio da tua amizade e dos anos que maturaste enquanto aluno, dos anos que maturaste por aqui fora. Não, isso é um privilégio nos dois sentidos. Daqui para aí, daí para aqui. E é isso, no fundo, chama-se amizade com A maiúsculo. Exatamente. É isso mesmo, que é o que faz falta, por vezes, é isso. E também é com amizade que damos aqui um abraço mais uma vez ao Paulo Rezende, que não pôde estar presente. Exatamente, mas estará para uma próxima. E eu também me disponibilizo quando quiseres. Olha, se algum dia falhar algum convidado, liga 112. E estás cá. Nós os dois arranjamos sempre motivo para conversar. Sempre. Se não é por aqui, se não é aqui, é com máscara. Pronto, já percebi que vamos ter reunião em breve. Caríssimos espectadores nos seus vários formatos, ficamos por aqui. Não, mais uma vez reiterando, eu vou tentar pôr o pé, Joaquim, falta o sininho vermelho. Um bem-aja ao nosso convidado, um bem-aja a todos e até ao próximo programa. Obrigado, até à próxima. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.